esses setores, eles se interligam, logicamente, com a discussão de criança, do direito da criança e do adolescente. Ele entra no direito do trabalho, por essas perspectivas de trabalho, a questão do direito dos refugiados e vários outros ramos do direito que nós temos que refletir a nível nacional para o aprimoramento. E o que eu estava falando há pouco, com relação a essa cartilha, a esses textos, né? Há muitas questões de respeito, muitas questões tradicionais, muitas questões religiosas que são relevantes, que são importantes. Se você divergir, logicamente que não tem nenhum problema, está tudo bem. Mas a questão da educação, por exemplo, sexual, a educação infantil, a nível, como ele fala, pré-natal, né? Essas mães, muitas situações que às vezes se houvesse uma educação adequada, uma literatura adequada, não é incentivar, não é instigar a questão da sexualidade, mas preparar adequadamente essas crianças. Muitos casos, muitos pais, muitas mães não têm condição, às vezes não tem preparo, não tem condição psicológica, emocional para tratar essas questões, e às vezes um profissional na escola, uma disciplina na escola, e a escola tem um grande papel pedagógico, né? Bem no sentido original de pedagogia, né? Gogos, né? Aquele que conduz, né? E né? Criança. Então é interessante que haja esse tipo de preparo. Se não gostavam dos livros, se não gostaram do material que tinha sido trabalhado, fazerem outros materiais, mas não apagarem, não elidirem a questão, que é uma questão muito importante. E o índice de crianças sendo pais, né, e mães, está cada vez mais alto. A questão da própria exploração sexual, não é? O tráfico, a prostituição infantil, teve um trabalho muito importante nos anos 90 aqui no Ceará, elaborado pela professora do curso de Sociologia da Universidade Federal do Ceará, a professora Glória Diógenes. Tinha as cartilhas, situações horríveis, tinham pais, essa questão da drogadição, do alcoolismo, que às vezes trocavam a virgindade das suas filhas ou dos filhos exatamente para pagarem as contas nas bodegas e alguns bairros aqui de Fortaleza. Pasmem, mas acontecia. E será que só acontecia ou acontece, ou como diz o Belchior, a realidade é muito pior? Tem situações ainda muito esdrúxulas, ou como diz no espanhol, sobretrúxulas, né, acontecendo e prejudicando essas crianças, e que podem ser evitadas com uma percepção adequada, com uma educação adequada, com uma fiscalização adequada, e não com a simplificação, por exemplo, em pensar que tudo vai ser resolvido com a redução da maioridade, não é? Quer dizer, tratar crianças como adultos, não é? Questão realmente muito interessante a ser pensada e a ser refletida,